Bom dia. Cheguei aqui para trabalhar, mas queria deixar um recado porque eu acho que tem alguma mãe precisando ouvir isso hoje, sabe? Desde que eu me tornei mãe, o que eu mais faço é me questionar. Será que eu tô acertando? Será que eu tô errando? E a maior parte do tempo eu tenho a sensação de que eu tô errando. De que eu não sei o que eu tô fazendo. Mas Deus tem me ajudado tanto nessa caminhada, sabe? E uma coisa que eu queria deixar, assim, um recado pro seu coração mesmo. Tenha calma, tenha paciência, mãezinha. A gente também tá aprendendo a ser mãe. Eu ouvi isso uma vez de uma amiga muito querida. Ela disse assim pra mim que... Ela falou pra filha dela uma vez, falou assim, eu também tô aprendendo a ser mãe de uma adolescente, né? E eu acho que, de fato, quando nasce um filho, nasce uma mãe. A gente também tá aprendendo a cuidar e eu tenho certeza que você também se esforça muito para dar o melhor para o seu filho. Nem sempre a gente sabe exatamente o que está fazendo, mas ora, busca, procura no Senhor saber o que é o certo, sabe? Essa semana eu tive 2 experiências muito bonitas, assim, que são daqueles raros momentos, assim, na maternidade em que a gente olha e fala, meu Deus, eu acho que eu tô fazendo a coisa certa mesmo. Uma, na verdade, foi na semana passada. Eu tinha passado um dia meio atribulado, tinha sido um dia ruim mesmo, sabe? Mas à tarde eu tava em casa, num momento de oração, orando pela casa. Eu tinha colocado um louvor. E a minha pequenininha, enquanto eu tava orando, ela veio e... Eu tava orando, ajoelhada, e ela veio e começou a ajoelhar e ficou na minha frente. E eu tava chorando, quebrantada pelo Espírito, e ela tava chorando. Ela começou a chorar, entregue ali ao Espírito. E eu achei uma coisa tão linda, porque apesar de ela não saber, ela tem 5 anos, ela não sabe por que ela estava chorando. Mas eu entendi que o Espírito Santo estava tocando ali a vida dela e que ela estava fazendo aquilo pelo exemplo. Não porque eu seja boa, mas porque Deus tem me ensinado por exemplo. E eu tenho buscado ensinar as minhas filhas pelo exemplo também. Então eu glorifico muito o nome do Senhor, porque foi uma experiência tão bonita, sabe? Ver que ela estava aprendendo aquilo. E é uma coisa tão boa quando você vê os seus filhos fazendo uma coisa que é certa, sabe? E ela estava entregando o coraçãozinho dela para Deus. E eu falei assim, depois para ela, eu falei assim, você sabe que você tá chorando, mas você sabe por que você tá chorando? Você tá chorando de tristeza? Aí ela falou, não, mãe, eu sei que o choro para Deus não é choro de tristeza, é um choro de alegria. E eu fiquei tão feliz com a resposta dela, tão orgulhosa, sabe? Muito feliz, assim, muito grata a Deus, porque depois de todo aquele dia ele me deu essa alegria e eu fiquei muito grata. E aí ontem, à noite, com a mais velha, a gente tava em casa e tinha acontecido uma situação, e aí antes de dormir, e a mais velha, ela tem ela tem um temperamento muito forte. Então, por exemplo, fazer ela pedir desculpa é uma coisa assim extremamente difícil. Às vezes ela briga com a irmã dela e eu falo pra ela, vai lá e pede desculpas. E ela faz assim, desculpa, com uma cara feia, sabe? Às vezes era melhor nem ter falado. Mas aí ontem, antes de dormir, ela virou pra mim assim, quietinha, só virou pra mim e falou, mãe, desculpa, tá? E eu entendi o que ela estava falando. E eu falei assim pra ela, não se preocupa, meu amor. Obrigada por ter pedido desculpa, mas não se preocupa. Pode dormir com seu coraçãozinho em paz. E por dentro eu tava assim, meu Deus do céu. Como que essa menina, que quando eu mando pedir desculpa pra irmã dela, faz aquela cara feia, de repente vira e pede desculpas. Então quer dizer, alguma coisa certa. Alguma coisa certa ela tá aprendendo. Ela é muito educada, ela é muito inteligente. E eu fiquei tão feliz, sabe? De ver, assim, a gente vê esse coração das crianças. E por isso que a Bíblia fala, né? Que a gente tem que ter o coração de uma criança. Porque o coração das crianças, ele é tão simples. Mas eu não quero me perder, senão eu vou começar a falar demais. Eu só quero deixar aqui um recado pra você, mãezinha. Por mais que a gente ache que não tá fazendo as coisas certas, na maior parte do tempo eu acho que a gente nem sabe o que tá fazendo direito. Mas você tá no caminho certo. Sabe, busca no Senhor, pede para Deus sabedoria, pede para Ele te capacitar, porque foi Ele que te deu os filhos. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Então, Ele te deu esses filhos, pede para Ele capacidade, para Ele te ensinar as estratégias, te ensinar a alcançar o coraçãozinho das suas crianças.
Porque com Deus a gente vai acertar o caminho. Buscando nele a gente vai ter sabedoria para criar os nossos filhos. E que você tenha nos seus dias, mesmo nos dias difíceis, essas pequenas vitórias. Que o seu coração se encha de alegria, sabe? Que você glorifique o nome do Senhor. Porque cada pequena vitória é um pouquinho de Deus mostrando assim, olha, filha, continua. Eu tô aqui, eu tô vendo o que você tá fazendo. Deus te abençoe.